Alô, Olivia, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre os vencedores que foram do edital, do primeiro edital de criação de criatura fantástica aqui do canal, que nós passamos todo mês de dezembro, onde foram apresentados. Tivemos mais ou menos umas 30 criaturas, escolhi as 5 melhores, então algumas pessoas que não foram escolhidas, porém tiveram quase lá por algum motivo, entrará nas menções honrosas. As criaturas que forem homenageadas, aqueles que foram escolhidas, vão participar do nosso bestiário, onde vai ter oficializado dentro das nossas campanhas, dentro dos nossos cenários, e no finalzinho, quando tiver todo esse material compilado, terei apresentado para vocês tudo certinho, beleza? Então, conversar um pouco sobre as 5 criaturas escolhidas desse nosso bestial. Apresento a vocês o Galhata Corricima, ou Velitarquico blanditis, que na região de Thanossemia, a região onde foi descoberto, é conhecido como Carreço Imo, que significa chifres de cogumelo. É um cervídeo que possui uma simbiose forte com um fungo que apenas pode ser encontrado na floresta há tempos, ou cogumelo alterador, vivendo em grupos de 7 a 10 indivíduos. Tem uma pelagem amarronzada, principalmente devido ao pigmento produzido pelo cogumelo. Seus chifres, às vezes, são trocados pelos corpos de frutificação do fungo. Quando nasce, os filhotes são aumentados enquanto a mãe se alimenta de um tipo de samambaia onde os poros desse cogumelo costumam ficar e esses esporos passam pela corrente sanguínea chegando até o leite materno. A troca simbiótica entre os cogumelos alteradores e os galhatas corricima ainda não é muito claro, mas acreditam que sejam os cervídeos aqueles que auxiliam na proliferação, proteção e sustento do fungo, e os fungos produzem compostos que são aqueles que protegem a galhada com anticorpos. Os galhatas corricima são muito velozes e incríveis cavadores, pois possuem orifícios em seu tronco e abdômen por onde saem micélios que auxiliam na escavação. Extremamente dóceis, algo que se torna muito fácil para os caçadores quererem seu couro, carne e fungos que crescem em suas cabeças e chifre. Os filhotes são muito dependentes dos pais que revezam sua educação e proteção do filhote. As fêmeas possuem galhadas menores que dos machos, mas para os caçadores, as fêmeas são cobiçadas principalmente pelo seu leite. São animais sazonais quando há o acasalamento, além de serem criaturas muito românticas. O cortejo começa com o macho que dura a primavera toda, caso a fêmea se interesse, passará o verão inteiro retribuindo o cortejo. Passarão o outono e inverno juntos para que o filhote nasça no verão seguinte. Quando eles escolhem um ou outro como casal, ficarão juntos a vida toda, sendo que caso um morra por algum motivo, é comum que o outro morra poucos dias depois. Dizem que quando o galhata dorme, seus micélios passam por debaixo da terra, entrando em contato com todos os outros membros da família, para que assim todos se sintam a salvo. Agora eu apresento para vocês o Devora-Tempo, ou Tempus Devorati. Na região de Thanossemia, a região onde foi descoberto, é conhecido como Ugauchan, que significa comer agora, ou agora associado ao tempo. É uma criatura que possui um corpo alongado, onde toda sua extensão é recoberta por finas escamas verdes-limão e permitindo uma rotina de camuflagem no ambiente. Possui membros funcionais na parte superior do corpo, braços longos e flexíveis. Suas patas com 5 dedos hábeis que possuem garras capazes de se agarrar às árvores e muito raramente atacar em defesa, além dos membros inferiores menores, onde a sua movimentação é menos dominante. É uma espécie que apresenta o dismorfismo sexual, onde as fêmeas possuem presas sonelóglifas, enquanto os machos possuem um ferrão do último segmento da cauda. Ambos são capazes de injetar um veneno conhecido como veneno cronológico, onde as fêmeas também podem passar de 1 metro, mais ou menos, enquanto os machos chegam apenas a 67 centímetros. O devora-tempo é onívoro e se alimenta de pequenos e médios mamíferos, além das frutas da floresta há tempos. Por se alimentar dessas frutas especiais, possui um órgão chamado cronodestilador, que impede os efeitos colaterais aleatórios dessas frutas. Esse órgão tem a capacidade de mover esse composto encontrado nas frutas para uma bolsa de veneno, onde nas fêmeas são inoculadas a partir das presas e os machos os ferrões. No topo da cabeça dessa criatura possui um órgão que vibra com frequência inaudível para a maioria das criaturas, onde o órgão serve para alertar outros da mesma espécie sobre perigos próximos e presas fáceis. O Devora-Tempos, ou Agouchan, vive em grupos matriarcados, onde as fêmeas disputam com outras até a morte pela liderança do grupo. Seu principal hábito de caça é a emboscada, onde a fêmea alfa guia o grupo com mais ou menos 5 a 6 fêmeas para as melhores localizações no meio das árvores e das folhagens, até achar um ponto que possa emboscar e pegar aquele grupo menor. Utiliza seu veneno para envelhecer a caça, tornando mais fácil de atacar e digerir. Quando a presa é maior que o indivíduo, o grupo salta na direção da presa nas regiões sensíveis, como pescoço, olhos e tecidos moles, em um movimento de constrição. A ordem de alimentação segue como: primeiro a alfa, depois as restantes que auxiliaram na caça, depois as fêmeas mais jovens e assim os machos de diversas idades. Enquanto as fêmeas vão à caça, os machos ficam protegendo os ninhos. A principal forma de defesa é ficar em pé com os braços abertos em formato de T, enquanto sibila coordenadas para outras atacarem pelas costas. Os ninhos são feitos de folhas e galhos, algo que o macho monta para conquistar a fêmea. Não se sabe ao certo quanto tempo se vive uma devora-tempo, pois periodicamente elas se mordem para manter a juvenilidade. Não se sabe ao certo quanto tempo se vive uma devora-tempo, pois periodicamente elas se mordem para manter a longevidade da espécie.
E existem dois boatos interessantes sobre o Devora-Tempo na região de Thanossemia. Se por acaso você beber esse veneno destilado das cobras, você pode ficar jovem para sempre. E também dizem que essas cobras são capazes de se alimentar tanto que é capaz de comer um ser humano inteiro. Apresento a vocês o Anulurme ou Tenebris Hanai. Na região de Thanossemia, na região onde foi descoberto, é conhecido como Lalali Yahunaligu, que significa sapo do hoje e do ontem. Os Anurulumes possuem a pele totalmente escura, olhos grandes e leitosos, onde seu tamanho máximo não chega a meio metro. Possuem um corpo coberto de pelos pretos, onde a fêmea possui uma faixa branca nas costas, além de ser muito mais robusta, chegando ao tamanho máximo, e os machos não passando de 10 centímetros. As fêmeas também possuem 4 cavidades em suas costas, onde os machos se acoplam para a reprodução. Eles possuem 2 glândulas fundamentais, uma sudorípara mucosa e outra lumino-ocular. A primeira tem a função termorreguladora, liberando um suor levemente adocicado, e o segundo alimenta e regula a luminosidade dos olhos. É possível calcular a idade de um Anurolume a partir do grau da luminosidade dos olhos, onde vai ficando cada vez mais claro e descontrolado de acordo com o ficando mais velho. Um Anurolume adulto possui hábitos solitários e noturnos, vive em uma superfície de rios e utiliza o brilho intenso dos seus olhos para atrair insetos diversos, garantindo a alimentação, algo que é contrastante com o seu hábito diurno e grupal na fase jovem. Durante a época de casalamento, os Anurolumes machos coatam de forma estridente e piscam os olhos com um padrão que atrai as fêmeas. Um Anurolume fêmea é muito maior, podendo comportar até 4 machos que são revezados para garantir a fertilidade da espécie. Os Anurolumes são fundamentais para a regulação da população de insetos, comendo-os na fase larval ou de ovos. O moco que coberta o corpo de Anurolume é tão espesso que é capaz de garantir que ele ande sobre a água. E diz que se você olhar diretamente para um olho de um Anurolume quando ele pisca o seu padrão, pode gerar uma alucinação, fazendo com que você possa ver o presente, o passado ou o futuro. Apresento a vocês o massa roxa ou púrpura maço, na região de Thanossemia, região onde foi descoberta, conhecido como Lila Bala, que significa literalmente bola roxa. Lila Bala é uma criatura um tanto diferente encontrada na floresta há tempos, pois se assemelha a uma bola roxa viva com tentáculos que podem retrair e expandir conforme a necessidade. Apesar de ter em média 1,20 m de tamanho, com os tentáculos totalmente expandidos pode chegar a 2 metros. Não possui olhos, nariz, boca ou ouvido, possui uma estimativa de vida de 4 anos. Seu corpo é composto por 4 camadas que são capazes de se expandir. A primeira é uma epiderme gelatinosa externa com microsensores capazes de sentir as substâncias químicas do ar e tudo que toca. A segunda com músculos estruturalmente mutáveis, a terceira com um líquido venoso capaz de produzir ácidos e enzimas que podem envenenar e englobar qualquer coisa, e o quarto um núcleo ou um cérebro que comanda todas as funções externas do corpo. Sua principal forma de locomoção é se arrastando ou levemente levantando usando seus tentáculos. Quando o terreno é irregular, utiliza os tentáculos para agarrar nessas superfícies. Se alimenta principalmente de matéria orgânica, normalmente de criaturas mortas ou aqueles que têm azar de ser capturado pelo seu corpo gelatinoso. Possui uma capacidade incrível de mimetismo, pois consegue identificar os compostos químicos do local, absorver parte dele e mudar sua composição química externa do seu corpo para ocupar o local anteriormente dissolvido. O Lilabala usa essa capacidade tanto para se defender quanto para se alimentar. Pela complexidade do seu ácido interno e de suas glândulas, não existe nada até então que não possa ser dissolvido, pois produz enzimas e ácidos para a substância específica que está dissolvendo e absorvendo. Possui um casamento curioso. Por absorver diversos compostos, sendo que alguns deles podem ser associados à sua estrutura, o Lilabala, quando se encontra, analisa quimicamente e reciprocamente. Quando existe uma compatibilidade entre os dois, se unem e fragmentando um pedaço e criando um novo indivíduo. E dizem que um dos motivos de você não encontrar copas de pessoas que se perderam em há tempos é porque esses corpos diferenciados são um dos pratos preferidos do Lilabala. Apresento a vocês o resvalador de emoções, ou Kikokia Namimoles. Na região de Thanossemia, região onde foi descoberta, é conhecido como Caule Lataikahakali. Significa caramujo e aglutinação dos termos visão, audição, olfato, paladar e tato. É um gastrópode de mais ou menos 5 centímetros, com um olho único e uma boca, além de pares de antenas. Possui uma concha resistente e dificilmente quebrável. Vive em grupos de 50 a 60 mil indivíduos, encontrado normalmente no topo de árvores, pedras e regiões mais úmidas. São criaturas extremamente sensíveis e qualquer mudança na temperatura, umidade, salinidade e luminosidade afeta a biologia deles. São bem digestos, apesar de que alguns poucos loucos apreciam como uma iguaria. São hermafroditas de cruzamento cruzado, onde o indivíduo pode dar origem a 1000 ovos por acasalamento.
Apesar de pequenos, possuem uma fisiologia bem complexa. Quando ameaçados, liberam compostos voláteis no ar, fazendo com que as criaturas em contato tenham seu humor alterado. Uns alquimistas habilidosos conseguem extrair esse extrato e assim produzir algumas poções com esse mesmo efeito. Mas o mais impressionante é a capacidade de modificar a percepção sensorial dos indivíduos. Quando é abundância, essa alteração de percepção pode ser muito mais intensa e às vezes permanente. As diferentes raças de Caule e Lakanahakali são especializados em alterar a percepção do ambiente, apesar de todos eles poderem fazer essas alterações. Alguns fazem com que a visão seja alterada, tornando a pessoa cega. Em abundância, o ambiente pode ficar escuro, como se tivessem a capacidade de roubar a luz do ambiente. Outros tornam a pessoa surda. Em abundância, o ambiente fica em silêncio, como se eles tivessem a capacidade de roubar o som do ambiente, e assim como todos os outros sentidos. Para se proteger, sua boca é capaz de produzir sons de algumas criaturas que já tiveram contato. Dizem que alguns Kali Ratalakai são parasitas e às vezes podem gerar mal súbitos, entrando pelos narizes, ouvidos e bocas das pessoas, fazendo com que elas se tornem permanentemente sem aquele sentido específico. Dizem que alguns Kali Ratalakai são parasitas e às vezes podem gerar mal súbitos, entrando pelos narizes, ouvidos e bocas das pessoas, fazendo com que elas se tornem permanentemente sem aquele sentido específico. Então, pessoal, esse aqui foi os 5 escolhidos nessa primeira edição do nosso bestiário da criação de criaturas fantásticas. E eu quero agradecer novamente a todos que mandaram as suas criaturas. E aqui vou colocar as nossas menções honrosas. O Arthur Martins com a Lâmpia Primal, a Evelyn Almeida com a Libela da Fruta do Tempo, a Lara Lima com o Escorrelante da Primavera, o Liama Dark das Trevas Obscuras Negras com o Nômeda, o Otávio Alves com o Aracle das Emoções e o Reginaldo Ribeiro com Sanguessuga Alaranjada. Então, pessoal, a galera que não foi escolhida foi por muito pouco, às vezes algum pequeno detalhe que fez com que o outro se tornasse mais específico para aquela criação, ou a produção de algum boato, alguma coisa que fez algum diferencial, mas não se preocupe, todas as suas criações foram incríveis, foram maravilhosas, e claro que não impede de vocês darem aquela repaginada e no nosso próximo edital vocês remandarem essas criaturas que quem sabe elas se tornam oficiais, talvez não exatamente na Tempos, mas sim em algum outro cenário específico, porque com certeza nós iremos voltar com mais editais. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!